Numa Europa em convulsão, um vulto ameaça a velha e antiga aristocracia que o toma como mal que alastra e que ameaça destruir a sua história. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar, provavelmente, a maior obra-prima da literatura mundial, Guerra e Paz de Leo Tolstói. Publicada entre 1865 e 1869, esta obra colossal não é apenas um romance histórico, mas uma profunda reflexão sobre a vida, a morte, o amor e a guerra. Uma narrativa complexa e fascinante que se entrelaça com batalhas sangrentas e o íntimo de duas sociedades distintas. A história começa em 1805, no auge das guerras entre a França napoleônica e diversas nações europeias, incluindo a Rússia. No centro dessa turbulência, é-nos apresentados três personagens centrais cujas vidas se entrelaçam de maneiras inesperadas: Pierre Bezúkhov, Andrei Bolkonsky e Natasha Rostov. Pierre Bezúkhov é um jovem herdeiro desajeitado e introspectivo que se vê inesperadamente elevado à alta sociedade após herdar uma vasta fortuna. Ele procura um propósito maior na vida e enfrenta desafios pessoais e morais ao longo da narrativa. O príncipe Andrei Bolkonsky, desiludido com a vida aristocrática e a glória militar, inicialmente encontra-se em busca de um sentido mais profundo para sua existência. O seu percurso é marcado por momentos de introspeção e transformação pessoal, enquanto ele tenta conciliar as suas ambições com a realidade brutal da guerra. Natasha Rostov é uma jovem vibrante e cheia de vida, cujas esperanças e sonhos são explorados com grande sensibilidade por Tolstói. A sua evolução ao longo da história é central para a trama, mostrando como o amor, a perda e o amadurecimento pessoal moldam o seu caráter. Além desses personagens principais, Tolstói apresenta um vasto elenco de figuras secundárias que enriquecem a trama e ajudam a pintar um quadro completo da sociedade russa. Desde os membros da família Coragem, ambiciosos e manipuladores, até aos soldados comuns e aos camponeses, cada personagem traz uma perspectiva única sobre os eventos que se desenrolam. A narrativa alterna entre cenas de grandiosas batalhas e momentos íntimos da vida cotidiana, revelando as complexas interações entre os destinos pessoais e os grandes acontecimentos históricos. As descrições detalhadas das batalhas, como as de Austerlitz e Borodino, são equilibradas com retratos sensíveis das relações humanas e dos dilemas morais enfrentados pelos personagens. Guerra e Paz não é um mero romance histórico. É uma meditação profunda sobre a natureza da guerra, do poder, do amor e da vida. Tolstói questiona a noção de que a história é moldada por grandes homens, sugerindo que são as ações e decisões das pessoas comuns que realmente movem o curso dos eventos. Esta obra monumental continua a ser lida e estudada pelos leitores modernos, oferecendo uma visão atemporal sobre a condição humana. Guerra e Paz é uma profunda exploração filosófica da vida, da morte, do amor e da guerra. Tolstói utiliza uma variedade de técnicas narrativas, incluindo a terceira pessoa onisciente, para oferecer uma visão abrangente das experiências de seus personagens. Os personagens são incrivelmente bem desenvolvidos, cada um representando diferentes aspectos da sociedade russa. Pierre Bezúkhov é a personificação da busca espiritual e intelectual. Ele inicia a história como um jovem perdido, mas ao longo do tempo, as suas experiências, desde herdar uma fortuna até se envolver em duelos e maçonaria, moldam seu trajeto de autodescoberta. O príncipe Andrei Bolkonsky, por outro lado, começa a história desiludido com a vida aristocrática e procura glória nas batalhas. O seu percurso é marcado por um profundo ceticismo e desilusão, especialmente após a morte da sua esposa e suas experiências no campo de batalha. Sim, meu querido, já passei por tudo, o que há de bom e de mal, e tudo não passa de vaidade, tudo é uma ilusão, menos essa infinita bondade de Deus, que eu comecei a perceber, cada vez mais claro, que vive em mim, junto comigo, me fazendo amá-lo. O que é a glória? O que é a vida pública? E não é também um mero sonho? Tenho o sentimento de que algo que começou, ou melhor, alguma coisa que era, terminou e algo novo começou. Agora estou apenas começando a viver. Natasha Rostov simboliza a vitalidade e a paixão da juventude. A sua ingenuidade inicial e as suas ilusões românticas são desafiadas por uma série de desilusões amorosas, culminando numa maturidade dolorosamente conquistada. Tolstói também desafia as convenções narrativas da sua época, alternando entre o microcosmo das vidas pessoais e o macrocosmo dos eventos históricos. Ele questiona a ideia de que a história é moldada por grandes homens, sugerindo que é o resultado de uma miríade de fatores e ações individuais. A ideia de que os grandes homens conduzem a humanidade à sua meta, as ideias mais simples e mais universais, parece tão antiga e tão banal que se supõe que foi aceita por todos os homens desde sempre.
Porém, essa ideia não tem mais do que algumas dezenas de anos. Era uma ideia simples porque se encaixava na doutrina secular da humanidade, aquela doutrina que sempre explicava e sempre explicará de maneira simples as razões das relações humanas. As ideias de homens como Platão e Aristóteles, que afirmavam que os deuses dirigem os homens, eram aceitas de modo simples e estavam de acordo com o nível de desenvolvimento das relações humanas da época. Porém, as ideias de grandes homens como Napoleão, homens que dirigem os povos, não se encaixam mais na doutrina, assim como não se encaixam mais as ideias sobre a liberdade humana que, ao mesmo tempo, supõe a subordinação de uma massa de pessoas a um só homem. Essas ideias contrárias estão entre si, de modo que os homens que as aceitavam nos tempos de Platão ou nos tempos de Napoleão não podiam entender uma coisa: por que é que os homens podem ser livres e, ao mesmo tempo, subordinados à vontade de um só homem? O estilo narrativo de Tolstói é notável pela sua riqueza de detalhes e capacidade de capturar a essência da vida cotidiana e dos grandes eventos históricos. As descrições das batalhas são vivas e realistas, enquanto as cenas de vida social são repletas de nuances e profundidade psicológica. A estrutura de Guerra e Paz é vasta e complexa, refletindo a ambição de Tolstói de criar um retrato completo da sua sociedade. A alternância entre os cenários de guerra e paz destaca a dualidade da experiência humana, mostrando como os mesmos eventos podem ser vistos sob diferentes prismas. A intenção de Leo Tolstói ao escrever Guerra e Paz era múltipla e complexa, refletindo a sua visão filosófica, histórica e moral sobre a vida e a sociedade. Tolstói queria criar um retrato abrangente e realista da sociedade russa durante as guerras napoleônicas. Ele estava interessado em explorar não apenas os grandes eventos históricos, mas também a vida cotidiana das pessoas comuns. Guerra e Paz é uma crônica detalhada da vida russa, desde os salões aristocráticos até os campos de batalha. Tolstói usou Guerra e Paz como um veículo para explorar profundas questões filosóficas sobre a natureza da guerra, da paz, do poder, do destino e da liberdade individual. Ele questiona a ideia de que a história é moldada por grandes líderes, sugerindo que são as ações e decisões das pessoas comuns que realmente movem o curso dos eventos. Tolstói tinha uma visão crítica da história e das figuras históricas. Ele desafia a narrativa tradicional que glorifica líderes como Napoleão e retrata os eventos históricos como resultado de um conjunto complexo de circunstâncias e decisões individuais, em vez de ações heróicas de poucos indivíduos. A obra também reflete as preocupações de Tolstói com a moralidade e a espiritualidade. Personagens como Pierre Bezúkhov representam a busca por significado e propósito na vida, refletindo as próprias buscas espirituais de Tolstói. A obra explora temas de redenção, amor, sacrifício e a busca por uma vida autêntica e significativa. Tolstói também queria inovar na forma literária. Guerra e Paz não se encaixa facilmente num único gênero. É ao mesmo tempo um romance histórico, uma saga familiar, uma meditação filosófica e uma crônica social. Tolstói experimentou com diferentes técnicas narrativas, incluindo o uso de múltiplas perspectivas, fluxos de consciência e descrições detalhadas dos eventos históricos. Sabia que Tolstói passou mais de 6 anos escrevendo Guerra e Paz? E que ele fez extensas pesquisas históricas para garantir a precisão dos eventos retratados. Tolstói também se inspirou em suas próprias experiências de vida, incluindo seu serviço militar, para criar as cenas de batalha tão realistas. A obra é considerada um dos maiores romances já escritos, e a sua influência é sentida até hoje. Diversas adaptações para o cinema, televisão e teatro foram realizadas ao longo dos anos, incluindo a famosa minissérie da BBC de 2016 e o épico filme soviético de 1966 dirigido por Sergei Bondarchuk. Outro fato interessante é que Tolstói inicialmente pretendia escrever uma novela curta sobre a fuga de um prisioneiro russo da prisão de Napoleão, mas a história se expandiu, abrangendo mais de 1000 páginas e se tornando a obra monumental que conhecemos hoje. Tolstói tinha uma visão crítica da história e das figuras históricas, o que fica evidente em Guerra e Paz. Ele questiona a noção de heróis históricos e destaca a importância das ações e decisões das pessoas comuns. Essa abordagem revolucionária influenciou a forma como os romances históricos foram escritos posteriormente. Num frenesi que parecia não terminar. E Napoleão estava lá, ele próprio convencido de que essas exclamações o louvavam, ele próprio convencido de que era ele quem estava levando essas massas à vitória. Na sua imaginação, essas massas de homens de diferentes nações, franceses, italianos, alemães, poloneses, de todos os cantos do mundo, formavam um corpo único, do qual ele era a cabeça. Ele imaginava que a guerra com a Áustria, em 1809, era uma guerra sua, e não a guerra dos povos.
E ele sentia que estava dirigindo os acontecimentos daquela guerra, que ele estava balançando a espada e movendo os homens por sua própria vontade. Mas a guerra não era como ele imaginava, e os povos não eram massas de homens que podiam ser conduzidas por sua vontade. Cada um desses homens, que se encontravam em diferentes circunstâncias, atuavam por si mesmos e de acordo com suas próprias inclinações, hábitos e condições de vida. E a guerra seguia seu curso, independentemente do que ele pensava. Guerra e Paz não é apenas uma crônica detalhada das guerras napoleônicas e da sociedade russa. É uma meditação profunda sobre o destino, a liberdade e o poder. Tolstói desafia as narrativas tradicionais, criticando a glorificação dos grandes homens, questionando o papel do indivíduo na história. Força-nos a reconsiderar as nossas percepções sobre a guerra, a liderança e a moralidade, oferecendo uma visão que é ao mesmo tempo cética e esperançosa. Além disso, a obra de Tolstói destaca a importância da vida cotidiana e das pequenas ações que moldam a história. Recorda-nos que, em meio aos grandes eventos e às figuras históricas imponentes, são as decisões dos indivíduos comuns que realmente movem o mundo. Através da sua prosa detalhada e introspectiva, Tolstói capta a essência das emoções humanas e das experiências que definem a nossa existência. A relevância de Guerra e Paz se estende muito além do seu contexto histórico. As suas reflexões sobre a natureza humana, a sociedade e a moralidade continuam atuais nos dias de hoje, oferecendo percepções atemporais sobre as nossas próprias vidas e as nossas próprias sociedades. A obra desafia-nos a pensar profundamente sobre as nossas ações, nossas escolhas e o impacto que temos no mundo ao nosso redor. Em última análise, Guerra e Paz é uma celebração da resistência do espírito humano, da capacidade de amar e sacrificar, e da busca incessante por significado num mundo muitas vezes caótico e incerto. É um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de grande tumulto, há beleza, esperança e redenção a ser encontrada na vida. Espero que tenham gostado deste nosso mergulho em Guerra e Paz. Escrevam nos comentários se já leram o livro e o que acharam. É uma obra monumental que todos devíamos ler porque, simplesmente, é uma das mais importantes da literatura universal e que muito nos tem a ensinar. Se gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho e compartilhem o vídeo. Obrigado por assistirem e leiam, porque a leitura é o alimento da alma. Até a próxima!